Olá, sou o professor Acleilton, professor de filosofia. Vamos fazer a correção aí da prova de filosofia do Enem deste ano de 2016. Faremos a correção da prova de filosofia do caderno rosa. Portanto, você que fez aí a prova azul, branca, amarela, acompanhe aqui a leitura do texto, da pergunta, para você identificar aí na sua prova. Questão número 5 de filosofia do caderno rosa. Vamos à leitura do texto enunciado e a questão correta. Vi os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil. O nosso vinho tornou-se veneno. Ou, mal olhando, amareleceu-nos os campos e os corações. Secamos de todo. E se esse caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós e o mar retirou-se. Todos os solos querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. O texto exprime uma construção alegórica que traduz o entendimento da doutrina nihilista, uma vez que, letra D, destaca a decadência da cultura. Por que a decadência da cultura? Veja bem, cultura, relembrando, cultura é tudo aquilo que resulta da ação humana, que é produzido pela ação humana. Todos os elementos e utensílios que o homem produz para a sua subsistência. Isso é cultura. A música que você ouve, o cinema, a roupa, a mesa, a cadeira, tudo isso é cultura. Então nós temos uma cultura física, concreta, e uma cultura abstrata, que nós percebemos através da fala, através da linguagem, por exemplo, através do sentimento, da emoção. A decadência da cultura, ela é resultado dessa ação nihilista, assim como o profeta Zaratustra, personagem da filosofia nietzschiana, prega esse nihilismo. E o nihilismo é o quê? É a redução, é a condução de tudo ao nada, ou é a condução da cultura ao nada, o aniquilamento da cultura, ou seja, a destruição da cultura. A cultura passa a não existir, a não ter valor, a não ter utilidade. E o texto fala disso. Onde? Aqui. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho é inútil, ou seja, o trabalho do homem é cultura. A ação humana produz cultura. E agora a ação se tornou algo inútil, se tornou algo sem valor. Cadê a esperança? Já não existe mais, porque o nihilismo a destruiu. Cadê o amor, a fé em Deus? Já não existe mais, porque o nihilismo destruiu. Nietzsche, na sua concepção filosófica, diz que é preciso destruir toda a estrutura mental pré-existente para, a partir do nada, o super-homem começar a construir a sua nova realidade. Em breves palavras, é um pouco da filosofia de Nietzsche, do pensamento nietzschiano. Portanto, o nihilismo, que podemos traduzir por nada, ou a destruição, o aniquilamento, a redução da cultura ao nada. Por isso que a resposta correta é a decadência da cultura, porque o nihilismo destaca o vazio da produção humana e seu caráter desprovido de sentido. Eu espero que tenha ficado claro a explicação sobre essa questão aí da doutrina nihilista, ok? Vamos para a próxima questão? Questão 16 de filosofia do caderno rosa. Vamos à leitura do texto enunciado e a alternativa correta. A promessa da tecnologia moderna se converteu em uma ameaça, ou esta se associou àquela de forma indissolúvel. Ela vai além da constatação da ameaça física, concebida para a felicidade humana, a submissão da natureza na sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do homem. Conduziu ao maior desafio já posto ao ser humano pela sua própria ação. O novo continente da praxis coletiva que adentramos com a autotecnologia ainda constitui, para a teoria ética, uma terra de ninguém. As implicações éticas da articulação apresentada no texto impulsionam a necessidade de construção de um novo padrão de comportamento,
cujo objetivo consiste em, letra B, a sobrevivência de gerações futuras. Por que a sobrevivência das gerações futuras? Observe, o texto fala de um comportamento ético, de que é necessário a construção de um novo padrão de comportamento, de uma nova postura ética, de novos valores éticos para pavimentar o caminhar, as decisões, o deliberar humano, as ações humanas. Perceba que o texto faz uma dura crítica à doutrina do iluminismo, ou uma crítica aos valores iluministas. Lembrando que o iluminismo é aquela doutrina filosófica do século XVIII. Nós temos lá o século das luzes. Por quê? Por que século das luzes? Porque o homem coloca a razão, a inteligência lógico-racional no centro do universo. Ou seja, a razão humana é que vai iluminar a humanidade, é que vai conduzir a humanidade ao progresso. Lembrando, diga-se de passagem, só contextualizando, o homem viveu 1000 anos de Idade Média e no período da Idade Média Deus ocupava o centro do universo. O teocentrismo, Deus no centro do universo, iluminando a humanidade. Agora, o homem destrona Deus e ocupa o seu assento, ocupa o seu lugar. Portanto, a partir desse momento, na Idade Moderna, o homem ocupando o centro do universo, a razão humana é esse sol que vai iluminar e conduzir a humanidade ao progresso. O ápice dessa concepção antropocêntrica é o iluminismo, onde o homem exalta a razão humana, basicamente idolatra a razão humana. Só que isso tem umas consequências, né? Por quê? Nós temos um grande avanço tecnológico, porém a tecnologia não produziu apenas coisas boas e benéficas para a sobrevivência e o bem-estar da humanidade. A alta tecnologia, o desenvolvimento tecnológico produziu também, em grande escala, a capacidade de destruição. Nós temos ferramentas tecnológicas que têm um grande poder de destruição em massa. O exemplo e a prova disso, a Segunda Guerra Mundial, quando nós temos aí o advento da bomba atômica pela primeira vez na história da humanidade. Está aí um exemplo cabal de que nós tivemos um crescente empoderamento aí da capacidade de destruição do homem. Portanto, a razão é uma potência, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que nós precisamos de uma nova postura ética para garantir a sobrevivência das futuras gerações. Como conciliar essa dupla realidade? A partir de uma postura ética que preza e que conserva, protege o futuro das próximas gerações. Questão 18, filosofia do caderno rosa. Vamos à leitura do texto, do enunciado e à alternativa correta. Sentimos que toda satisfação de nossos desejos, advinda do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada à letra B, a administração da independência interior. Por que a administração da independência interior? Lembrando que o filósofo Schopenhauer, um filósofo da escola existencialista, lembrando que o existencialismo, essa doutrina filosófica, que coloca nas mãos do homem toda a responsabilidade pela sua vida, pelo seu aqui e agora, excluindo toda intervenção externa, transcendente, ou seja, religiosa, divina. Para Schopenhauer, no seu existencialismo, viver é desejar. E o desejo é uma expressão da vontade humana. E a vontade, ela é insaciável. Você nunca vai estar plenamente saciado. Ou seja, eu tenho sede, estou com desejo de beber água. Eu bebo a água, mas
Daqui meia hora eu estou com sede novamente. Por quê? Porque somos seres animais insaciáveis. Vamos tentar esmiuçar para esclarecer? Toda satisfação dos nossos desejos advinda do mundo assemelha-se à esmola que mantém o mendigo vivo, porém prolonga amanhã sua fome. A sua esmola sacia a fome do mendigo hoje, porém amanhã a fome volta. A esmola que sacia a fome é a mesma esmola que prolonga o sofrimento, a fome do mendigo. Do outro lado, nós temos o herdeiro, que herda uma grande fortuna e que não precisa mais trabalhar para saciar os seus desejos diários. Por quê? Porque agora ele tem condições, recursos, dinheiro para se manter e poder aí saciar os seus desejos diariamente sem preocupação. O herdeiro é o ato de resignação. O ato de resignação é um ato de autoaceitação. Você tem que se aceitar nessa condição existencial, nessa condição de que a vida é desejo, e o desejo traz angústia, porque ele nunca é plenamente saciado. Então a vida é uma vida angustiante, é uma vida de sofrimento, é uma vida de incerteza. Existencialmente falando, todas as nossas escolhas tendem à busca pela felicidade. Porém, cada passo que eu dou em direção à felicidade gera uma angústia. Por quê? Porque eu nunca sou plenamente saciado, eu nunca sou plenamente feliz. E o que você tem que fazer? Resignar-se. O ato de resignação é uma autoaceitação da sua condição de vida, de que você nunca vai estar plenamente saciado. Portanto, quando você tiver essa clareza, essa concepção, essa maturidade, você vai entender que você nunca vai estar plenamente feliz e realizado e saciado. Isso vai te dar tranquilidade para sofrer menos, porque senão você vai se tornar um escravo dos seus desejos, um escravo dos seus instintos. Portanto, você vai estar encarcerado pela insatisfação, você vai estar encarcerado pelos seus desejos, porque o desejo é como um leão voraz que todo dia te devora. Mas se você se resignar-se, você vai ter consciência de que aqui, na existência humana, você nunca vai ser plenamente feliz e realizado. Portanto, a influência externa, a angústia externa do mundo externo não vai mais sofrer a mesma pressão sobre a sua vida e as suas decisões, porque você tem consciência de quem você é e de onde você está. Ok? Então, existencialismo é isso. Eu espero que você tenha entendido aí. Por isso que a administração da independência interior, um eu independente, capaz de fazer suas próprias escolhas, e um eu que tem consciência de que, existencialmente, nunca serei plenamente feliz. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 25 de Filosofia do Caderno Rosa. Vamos à leitura do texto, o enunciado e a alternativa correta. Texto 1, do filósofo Heráclito, fragmento sobre a natureza. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem sua substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. Texto 2, da natureza, filósofo Parmênides. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das, alternativa C, discussões de base ontológica. E o que é ontologia? Ontologia é a ciência filosófica que estuda o ser. O filósofo Aristóteles vai dizer na sua metafísica que a ontologia ou a metafísica é o estudo do ser enquanto ser. Portanto, a ontologia é essa área da filosofia que estuda as realidades últimas, aquilo que está para além da matéria. Vou dar um exemplo. Nós temos o corpo e a alma. O corpo é matéria
E a alma é o ser, aquilo que está para além da matéria, algo imaterial, algo espiritual, uma realidade abstrata ou uma realidade virtual, como você quiser chamar. Lembrando que é um exemplo, porque senão daqui a pouco vai algo engraçadinho dizer que eu estou viajando na maionese, falando que a alma é o ser. Relaxa, eu estou apenas dando um exemplo para que você que me ouve agora possa entender essa complexidade do ser. Como definir o que é o ser? Porque o filósofo Parmênides está dizendo, o ser é ingênito, o ser é indestrutível. E aí, o que é isso? O que esse cara quer dizer com isso? Tá? O ser é compacto, o ser é inabalável e tudo mais. Mas vamos lá, então é isso. O ser, essa realidade espiritual, porque é imaterial, que dá base, sustento à existência. Numa linguagem aristotélica, Aristóteles diz que existe a matéria e existe a forma. A forma é aquilo que dá a moldura para a matéria. Essa mesa, essa forma de mesa, possui uma forma. Você vê a matéria, mas é a forma que molda a matéria. Da mesma forma, quando você vê tudo aquilo que você vê, essa forma é o ser. É o ser por trás, ocultamente, que sustenta e que dá a existência daquilo que existe. Bom, falar de metafísica e de ontologia é um saco, porque é uma coisa complexa e difícil. Mas eu espero que você esteja entendendo, que esteja fazendo sentido para você. Então, de um lado nós temos Heráclito, com a filosofia do devir, a filosofia da mudança, e do outro lado nós temos Parmênides com a filosofia do ser, a não mudança, a permanência. Observa, para Heráclito, a vida é uma constante mudança. Para Parmênides, a vida não muda, a vida é o que é estática, é parada, é constante. Heráclito diria, veja como você mudou, desde quando você foi concebido no ventre de sua mãe, você nasceu, você cresceu, está se desenvolvendo, seu corpo está em transformação. Mas Parmênides vai dizer, veja, desde que você foi concebido, você é você. Você tem uma identidade. Por isso que as pessoas te identificam. Porque você é você. Você é a mesma pessoa. Então, são visões diferentes da realidade. Portanto, é uma discussão de base ontológica. Ontologia não é antologia, porque antologia é negócio de poesia e blá blá blá, essas coisas. Ontologia é a ciência filosófica que estuda o ser. É o mesmo que a metafísica de Aristóteles. Eu espero que tenha feito sentido para você aí o que é essas discussões ontológicas, Heráclito com o devir, Parmênides com o ser. Ok? Questão 29, filosofia do caderno rosa. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tão pouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha de ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é uma ilusão da contemporaneidade. Letra E, alternativa E, a resposta correta, uma ilusão da contemporaneidade. Essa questão ela é tanto sociológica como filosófica. Desse texto aí, A Dialética do Esclarecimento, do filósofo Adorno e Max Horkheim. Muito bem. Por que a liberdade é uma ilusão? Por que a liberdade é uma ilusão? Por que você que está aí do outro lado agora achando que é plenamente livre, faz o que quer, e você que escolhe, você que decide sua vida, seu futuro? Balela, bosta nenhuma. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Porque, olha só a última frase do texto, mas a liberdade de escolha de ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Como que você é livre para escolher se você escolhe sempre a mesma bosta? Se você escolhe sempre a mesma coisa? Por exemplo, ele fala da opressão econômica, que te obriga a escolher sempre a mesma coisa.
vai no mesmo supermercado, compra o mesmo alimento, vai na mesma loja, compra a mesma roupa, sempre a mesma coisa. Que liberdade é essa que te condiciona a comprar e a consumir a mesma coisa? Isso é a indústria cultural. Por isso que os pensadores Adorno e Horkheimer vai dizer que a liberdade dentro da indústria cultural, dentro dessa sociedade do lazer, essa sociedade do consumo na qual nós vivemos, a liberdade se torna uma ilusão. Questão 33, Filosofia Caderno Rosa. Se moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor, mas, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo que temos, tudo que sabemos, tudo que somos, a experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana, porém é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade. O texto apresenta uma interpretação da modernidade que a caracteriza como uma dinâmica social contraditória. Portanto, a modernidade é uma contradição sociológica que a caracteriza como uma dinâmica social contraditória. Alternativa A. Portanto, a modernidade, ao mesmo tempo que é esse elemento de contínua transformação, também se torna uma ameaça social. Ao mesmo tempo que a modernidade te convida a viver uma aventura, alegria, crescimento, autotransformação, ao mesmo tempo ela se torna uma ameaça à sua vida, ao passo que ela ameaça tudo aquilo que temos, aquilo que sabemos, aquilo que somos. E o irônico é que nesse exato momento há um nivelamento de todas as pessoas. Anula-se todas as fronteiras geográficas, as diferenças, já não há mais diferenças de classe social, diferenças de gênero, diferenças raciais. Por quê? Porque a modernidade que alegra, que dá poder, que empodera, que dá alegria, é a mesma que destrói tudo isso. Nós passamos a viver no mesmo nível. Que nível? O nível da contradição social. Uma sociedade que padece de contradição. A modernidade, então, é essa contradição. É uma dinâmica, porque é um processo que está em movimento, e esse movimento social, ele é contraditório, marcado pela contradição. Eu espero que tenha feito sentido para você. Questão 37, Filosofia Caderno Rosa. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que da mesma maneira nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar, e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por, letra C, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Muito bem. Pirro de Élida, um dos filósofos aí da escola ceticista, do ceticismo, o cara que prega o ceticismo. E o que é o ceticismo? É a doutrina filosófica da dúvida, da não afirmação, ou seja, é a suspensão de todo julgamento. Eu não afirmo nada, nem de bom, nem de ruim. Boquinha de siri, fique calado. Por quê? Porque na vida nós não temos certeza de nada. O cético é aquela pessoa que duvida de tudo nesta vida. Portanto, por que o ceticismo defende a indiferença? Porque se você jamais terá a certeza de um sentimento, você nunca vai saber
se o afeto que as pessoas dizem ter por você é verdadeiro ou falso. Se você não sabe quem te ama de verdade e quem te odeia de verdade, então o melhor é você ser o quê? Indiferente. Indiferente a todo sentimento, seja de amor, seja de ódio. Porque vai que é mentira, vai que não é verdade. Então, como você não tem certeza, seja indiferente. A impossibilidade de obter alguma certeza. Se você nunca vai conhecer a verdade de fato. Deus existe? Não sei. Você nunca vai ter certeza. O cético vai sempre duvidar. Já que você não sabe, você nunca vai conhecer uma certeza. Nunca terá certeza de alguma coisa. E o texto diz exatamente isso. O homem age apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ou seja, não existe uma verdade que determina o comportamento em sociedade. O que existe é o quê? É o costume. O costume das pessoas. É o costume que nos conduz. São as convenções sociais. Vamos pegar o exemplo do semáforo, que é uma convenção social. Uma regra criada pela sociedade para a boa convivência. O verde, siga. O amarelo, atenção. O vermelho, pare. Essa convenção social organiza a vida em sociedade, mas não existe uma verdade absoluta. O condutor do veículo dirige pela direita, mas há outros países na Europa que o condutor do veículo dirige pela esquerda. Não existe um padrão universal, uma verdade plena e absoluta. Então, é isso. Eu espero que tenha feito sentido para você, que você tenha entendido que o ceticismo é a escola da dúvida. Então, o cético, ele é indiferente e ele não acredita em nenhuma verdade, nenhuma certeza, porque ele duvida sempre. Questão 44 da filosofia, caderno rosa. Ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir, dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa a reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre, letra A consciência de si e a angústia humana. A resposta correta, a consciência de si e a angústia humana. Veja bem, o existencialismo é a escola filosófica que diz não ser necessário a fé, Deus e religião. Porque toda a responsabilidade da vida está depositada na mão do homem, na mão da humanidade. É você quem decide, é você quem escolhe. E aqui nós temos um momento de contradição entre o ser e o não ser. O ser, a busca por um propósito. Você quer um sentido para a sua vida. Você quer um sentido. Aí por que você está estudando? Por que você quer fazer uma faculdade? Por que você quer casar? Por que você quer ter filhos? A angústia humana, percebida no verso, os sonhos que hão de vir do sono da morte, realiza-se como uma consequência da consciência da finitude da nossa vida. O não ser. Nós temos consciência, nós vamos morrer. E isso traz o quê? Angústia, ansiedade, insegurança, medo. Medo da morte, medo da vida. A finitude da vida é o não ser, esse medo de morrer. Porém, mesmo com medo, nós estamos diariamente buscando um sentido, um propósito para a nossa vida. O ser é a busca por esse propósito, por esse sentido para a nossa vida. E o não ser é a lembrança que nós temos de que nós vamos morrer. E isso traz angústia. O existencialismo é a filosofia da angústia, porque cada escolha que fazemos gera angústia para a nossa vida. Portanto, eu espero que ele esteja fazendo sentido para você. Consciência de si, você tem consciência da sua vida, é o ser. A angústia humana é o não ser, a finitude da vida, a consciência de que você vai morrer e, portanto, isso gera angústia, medo da morte, medo de escolher errado e acabar tendo por consequência um encontro com a morte. Questão 45, filosofia, caderno rosa.
Tradução: as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Metade da nossa equipe da NASA é composta por mulheres. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegam a sequer um terço desse número. Após o anúncio da turma composta por 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. A comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia de 2016 mostra, letra D, a manutenção de estereótipos de gênero, ou seja, a desigualdade de gênero. Muito bem. Como que nós percebemos essa desigualdade de gênero, esse preconceito nas entrelinhas do texto? O texto sustenta essa visão estereotipada da mulher associada à esfera doméstica, quando o autor diz que as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Bom, a mulher é a doméstica, a do lar, a dona de casa que limpa diariamente a casa e seus utensílios, que limpa, que lava a roupa, que cuida da casa. Nós temos aí uma visão estereotipada, uma visão machista, preconceito de gênero. Então, essa é a situação. No texto 1, nós percebemos o machismo através dessa alusão, dessa indicação de que a mulher vai fazer da Lua um lugar mais limpo, ou seja, ela está indo só para ser faxineira. E no texto 2, já está bem mais escancarado, bem mais claro, quando cita a questão numérica da presença feminina nas equipes aí que vão aí às viagens espaciais. Muito bem. Essa aqui não tem muita dificuldade, está bem claro, bem simples. Manutenção de estereótipos de gênero. O que mais poderia pegar aqui é a questão do estereótipo, que é um palavrão, uma verborragia. O estereótipo é um padrão, é um modelo. E a questão de gênero já está bem debatida aí na mídia, na televisão, nos jornais, programas de auditório e tudo mais. Porque todo lugar que você vai, você ouve alguém falar das questões de gênero. Beleza? Essa aí foi a questão de número 45 de filosofia do caderno rosa. Eu espero que tenha feito sentido para você aí essa explicação, essa breve explicação. Eu espero que você tenha gostado da explicação e da correção que fizemos aí da prova de filosofia. Diga-se de passagem, esta foi uma das provas mais difíceis, se não a mais difícil, desde aí de quando a filosofia veio a fazer parte do currículo do Enem, passou a ser matéria cobrada na prova do Enem. Então, assim, exigiu uma maior leitura filosófica. Presenciamos aí a filosofia em vários momentos aí ao longo da história da filosofia. Então, exigiu uma compreensão muito mais aprofundada por parte do aluno. E fica a dica para quem vai fazer a prova aí nos próximos anos, se dedique mais à filosofia, porque o que nós vimos agora é que a cada ano a filosofia ela vai ganhando mais peso, ela vai se tornando mais exigente para o nosso aluno, para o nosso estudante. A minoria dos professores que lecionam filosofia são formados em filosofia. Isso já é uma deficiência nas escolas públicas. Portanto, você, aluno, principalmente você que não tem um professor que é formado em filosofia, mas é alguém que está apenas completando uma carga horária, você vai ter que se dedicar mais, numa hora extra sala, você vai ter que se dedicar ao estudo dessa disciplina, filosofia, sociologia. Filosofia é a base das ciências humanas. Se você tem uma boa leitura filosófica, isso vai te possibilitar transitar dentro da sociologia, da história, da geografia, da área de humanas como um todo. Então, sem falar que vai dar para você poder argumentativo na hora de redigir a sua redação. Ainda mais temas como esse aí da intolerância religiosa, temas que trabalham o aspecto social, a vida em sociedade. A filosofia tem uma munição aí pesada que vai lhe auxiliar na hora de redigir uma argumentação. Beleza? Assine o nosso canal aqui no YouTube e acompanhe aí o nosso trabalho, que nós vamos sempre estar postando aí vídeos falando de filosofia. Um abraço, até o próximo vídeo, a gente se vê por aí.